esse congresso para as mulheres. Irmão, 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, eu quero compartilhar esse trecho da palavra de Deus com você. Abriram? Todos abriram? Nós vamos ler a partir do versículo 1. É uma história muito linda, trágica, mas importante para você nesta noite. Creio que é importante para você nesta noite, porque o Espírito Santo me deu essa palavra para hoje. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Para um pouquinho. Natã, profeta, chega para o rei Davi e começa a contar a história de 2 homens, um rico e um pobre. O que ele está querendo dizer aqui? Ele começa a contar a história de um momento na vida de Davi, quando Davi sai na sacada da sua casa e ele vê uma mulher tomando banho. Ele sai no palácio e ele vê uma mulher tomando banho. Ele manda os seus homens pegar aquela mulher, trazer para o palácio, e ele se relaciona sexualmente com essa mulher, escondido. Só que tudo que o crente faz escondido dá errado, irmãos. Pode ter certeza. Já ouviu a lei de Murphy? Que quando o pão com manteiga cai no chão, cai do lado da manteiga? Assim é o crente. O crente, quando vai fazer a coisa errada, cai do lado da manteiga. Não tem jeito. Sempre cai do lado, não dá. E Davi fez isso. Ele tomou uma mulher e, escondida de todo mundo, o que aconteceu? A mulher engravidou. Quando ele soube que ela estava grávida, e esta mulher era esposa de um dos soldados dele, de um dos homens de confiança dele, quando Davi soube que essa mulher estava grávida, ele colocou aquele homem, o marido dela, para dormir com a mulher. Ele falou: vai para casa, sai da guerra, vai para casa, vai dormir com a sua esposa, porque é melhor, querendo fazer com que ele dormisse com a esposa, e assim pareceria que o filho era dele. Mas deu errado de novo, porque o homem era fiel a Davi. Ele disse: não. Todos os nossos homens estão na guerra, eu vou para casa e vou dormir com a minha mulher? Não, eu vou ficar do lado de fora, eu não vou fazer isso. Aí Davi não teve opção, colocou esse homem na batalha mais difícil que tinha, e esse homem foi morto pelo inimigo. E aí Davi tomou a mulher para si, e tomou o filho para si. Então agora Natã, o profeta, vai falar com Davi sobre essa história. O homem rico, que é Davi, que pegou a esposa, a cordeirinha do homem pobre. Essa história. Então vamos começar. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico, Davi, ovelhas e gado em grande número, mas o pobre, Urias, não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar a comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? E Urias, o heteu, ferisses a espada, e a sua mulher tomasse por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol.
Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso, deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que o estado da criança ainda viva. Lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se, tomou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que ela morreu, te levantas e comes pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a, se deitou com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Gedidias quer dizer amor do Senhor. Até aqui, pode se assentar. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Se tem uma das coisas que eu entendo que o nosso Pai quer, é que a gente viva o novo. Deus tem para nós coisas novas. Deus tem para nós bênçãos sem medidas. Deus tem para você, para a sua casa, coisas que você ainda não recebeu antes de conhecê-lo. Deus tem para a sua família a salvação que eles não sabiam, mas Deus tem isso para nós. Deus tem coisas novas. Quando você abre a palavra de Deus em Isaías, se você quiser abrir, senão você escuta eu lendo, Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, diz assim, Deus diz falando, quando Israel saía da Babilônia, ou seja, debaixo de uma opressão, Deus diz assim: não vos lembrareis das coisas passadas, nem considerareis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus, o nosso Pai, quer que nós tenhamos experiências e coisas novas na nossa vida. Ele quer que a gente viva o novo. Ele se manifestou na nossa vida para nos dar algo novo. Por isso que Ele nos faz uma nova criatura. Porque a velha criatura não consegue viver o novo de Deus. Por isso que Ele nos deu um novo nascimento. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem bênçãos para nós. Mas o problema é o passado. Porque apesar do Senhor dizer para nós que Ele não quer que a gente viva
o passado afeta o nosso futuro. Porque aquilo que nós vivemos no passado está dentro de nós. Lembre-se que você que já leu a Bíblia ou está lendo a Bíblia, quando você vê o povo de Israel saindo do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto para que Deus tirasse de Israel esse passado de dentro deles. Porque eles ficaram presos nesse passado, ficaram presos no Egito, vivendo os valores do Egito, pensando como egípcio, comendo como egípcio, e Deus deixou o povo 40 anos ali para limpar o povo dessa influência. Então, se Deus tem o melhor para nós, se Deus tem coisas novas para nós, o problema é o nosso passado. Porque Deus tem algo novo, mas nós temos o nosso passado. Deus tem algo novo e nós temos o nosso. E esse passado interfere muitas vezes no que Deus quer fazer de novo em nós. E tem coisas no passado que o Senhor vai ter que interferir na sua vida para que você possa viver o melhor dele. Entenda um pouquinho dessa história de Davi. Não foi só uma questão de adultério. Davi adulterou. Natan falou para Davi: o Senhor já te perdoou. Não era só uma questão do adultério. Ele mandou assassinar o homem, né? Ele não matou fisicamente, mas ele foi responsável pela morte de Urias. Mas o Senhor também disse: você está perdoado. Mas aquele filho que foi gerado, foi um filho gerado de forma bastarda. E Davi, ele é um dos responsáveis pela geração que viria o Messias. Jesus é da descendência de Davi. Então agora você imagine que na descendência de Jesus nós temos uma ex-prostituta, Raabe, e o Senhor a perdoou e mudou a vida dela. Mas agora nós temos um filho que está chegando e ele é um bastardo. E esse filho bastardo contaminaria toda a próxima geração. Atrapalharia todo o plano de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas na história que nós lemos no capítulo 12, Natan fala assim: havia um homem rico e um homem pobre. Mas ele diz que chegou um viajante. Vocês perceberam na história? Chegou um viajante. E o homem rico pegou a cordeirinha para dar para o viajante. Quem que é esse viajante, irmãos? Não, a Bíblia não revela, nós podemos interpretar aqui, termos entendimentos pessoais. O meu entendimento é que esse viajante era um demônio. Um demônio que influenciou Davi para pegar aquela cordeirinha para ele. Se fosse no nosso tempo, as influências de Pombagira, as influências de Iemanjá, influências espíritos que vêm para destruir os relacionamentos. E agora nós temos Davi diante de um espírito imundo, provavelmente, que levou ele a esse pecado. Mas não é só um pecado, porque todo pecado tem uma consequência. Mas agora ele vai ter um filho, e o descendente de Davi, que vai chegar até Jesus, vai ser de um filho bastardo. E Deus olha e fala assim: eu vou ter que consertar isso na sua vida, Davi. Davi, esse negócio ficou muito ruim, Davi. E eu vou ter que arrumar isso na sua vida. Eu não preparei isso para você. E eu não posso deixar a raiz de Davi, daquele que vem de Jessé, ter um trono. O Messias não pode vir disso. Eu vou ter que interferir nisso, para que você e todo o meu plano seja abençoado. E Deus então traz a notícia. Não existe nenhuma outra notícia como essa na Bíblia, onde Deus diz assim: vou matar a criança, porque isso foi feito em pecado. Na nossa cabeça, como brasileiros, né, onde aqui no Brasil, você não pode nem falar que é enforca gato, porque se você falar que aquele negocinho preto que enforca, lá, sabe aquele negócio que enforca gato?
Não pode mais chamar de enforca gato, tem que ser fita Hellman. Porque se você falar que é enforca gato, você vai ser processado agora. Aqui no Brasil você não pode falar nem mal de um animal, imagine falar de... Então entra dentro de nós uma injustiça da parte de Deus. Como é que Deus vai matar uma criança? Mas na verdade Deus estava corrigindo algo que ia fazer um estrago lá na frente. E eu queria que você entendesse algo na sua vida. Que existem coisas que nós fizemos lá atrás que o Senhor vai ter que corrigir na nossa vida. Ele já corrigiu muito na minha vida. Você que é novo na fé, entenda, existem coisas nas nossas vidas que Deus vai corrigir. Porque Ele tem o melhor para nós, Ele quer que a gente viva o novo dEle. Mas se essas coisas ruins do nosso passado, que nós fizemos, achando que nós íamos gerar felicidade, porque quantas coisas que nós fizemos no passado, achando que íamos gerar felicidade. Quantos homens no adultério achando que tendo uma adúltera vai gerar felicidade? Quantas pessoas num roubo achando que o roubo vai gerar a bênção sobre a sua vida? Vai roubar para ser abençoado. E quantas coisas erradas nós, sem conhecermos a Cristo, geramos e que ficaram na nossa história e que o Senhor olha agora para você e o Senhor fala assim: eu tenho uma bênção para você. Só que isso que você provocou na sua vida, eu preciso resolver isso. Eu preciso reparar isso. E eu vou te falar uma coisa. O Deus a quem você ama, o Deus a quem você serve, Ele não tem planos de destruição para você. Mas para trazer a bênção, muitas vezes Ele vai ter que agir em coisas que vai gerar em você um grande incômodo. Para que você chegue naquilo que Ele tem para você. Preste atenção em algumas coisas que vão acontecer aqui. Porque os planos de Davi eram planos de bênção para ele. Ele achava que ele se deitando com aquela mulher, ele ia ter prazer. Depois ele achando que matando Urias, ele ia ter uma esposa e um filho. Ele estava pensando em algo ruim para ele? Sim ou não? Não, ele estava pensando em coisas boas. Mas coisas fora da vontade de Deus. Ele pensou em coisas boas, mas que estavam totalmente fora do propósito de Deus. E esse tem sido um grande problema para as pessoas que se convertem. Porque muitas pessoas chegam para Deus, se convertem, e elas acham que só porque elas se converteram agora, as coisas vão só dar certo. E eu vou te ensinar uma coisa no cristianismo. As coisas vão dar certo, mas para que algumas delas possam dar muito certo na sua vida, o Senhor vai ter que tocar em coisas lá do passado que estão atrapalhando o teu avançar para o teu futuro. E isso não é nada bom para nós. Isso nos move, nos balança, nos faz questionar Deus, faz perguntar: e agora, Senhor? Agora só eu comecei a ir na igreja, comecei a ler a Bíblia, comecei a ser dizimista, e agora começa a dar as coisas... É porque o Senhor olhou para você agora e disse assim: agora você é meu filho, e para que você receba da tua bênção, eu vou ter que tirar algumas coisas, mexer em algumas coisas na sua vida, no seu caráter, na sua moral, no seu casamento, nas suas finanças, na sua empresa, no seu corpo, para que você possa ser abençoado, filho. Fala para quem está do teu lado: deixa o Senhor mudar a tua história. Fala mais alto para ele, fala para ele: deixa o Senhor mudar a tua história. Afinal é para isso que nós andamos com Deus, amém? Sim ou não? Nós andamos com Deus para Ele mudar a nossa história, não é isso? Só que quando Ele começa a mexer, a gente começa a reclamar. A gente começa a questionar. Olhe por favor, 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. Veja o que está escrito no versículo 16. Está escrito assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. E depois, se você continuar a ler, você vai ver que no 7º dia, versículo 18,
a criança morre. Então aprenda uma coisa, quando Deus começa a controlar a nossa história, isso muitas vezes vai gerar dor. Muitas vezes vai gerar dor e muitas vezes não vai ter resposta para aquela dor. Eu estou jejuando, por que Deus não me responde? Eu estou fazendo uma campanha, por que Deus não me responde? Eu estou lendo a Bíblia, eu estou sendo fiel, por que Deus não me responde? Porque tem coisa que o Senhor tem que fazer na nossa vida, e Ele como Pai decide não responder, Ele decide fazer. Quem anda comigo nesses 25 anos sabe como é que eu ensinei minhas filhas. Muitas coisas que eu ensinei para as minhas filhas, elas me perguntavam, pai, por quê? Algumas vezes, e poucas vezes, eu dizia o porquê. Na maioria das vezes eu não dizia nada. Porque muitas vezes Deus age assim com a gente. E você tem que confiar no Pai. Que o Pai tem o melhor para você. Mas aí aparece o Castelo Rá-Tim-Bum. É no Castelo Rá-Tim-Bum? Por que não? Porque não é resposta, Zequinha. Era isso? E aí todo mundo nessa geração aprendeu que tem que ter uma resposta. Lembre-se que o Castelo Rá-Tim-Bum tinha uma bruxa, era um castelo de bruxos, né? Não era nada bíblico. Entenda que muitas vezes o seu jejum, a sua oração, não é que Deus não está recebendo, é que aquilo que Ele tem que fazer para abençoar a sua vida, não vai ser mudado pelo seu jejum e pela sua oração, porque Ele tem o melhor para você. Porque o Senhor quer fazer algo melhor na sua vida. Porque o Senhor quer mudar a sua história. E você está ali relutando, e você está jejuando, e você está brigando com Deus, e Deus está dizendo assim, como se eu pudesse representá-lo com todo medo e respeito. É como se Deus olhasse para você e falasse assim, não adianta, filho, não é esse o caminho, o meu caminho para você é outro. Quem aqui se lembra da sua primeira namorada? Lembra da primeira namorada? Do primeiro namorado? Você lembra? Graças a Deus você não casou com aquela pessoa. Bom, a Adriana, o primeiro namorado dela fui eu. Graças a Deus você casou comigo. Mas tirando ela... tirando ela e alguns salvos aqui que casaram crentes, né? Só com uma pessoa, namoraram com um e casaram. Mas tirando isso, entende? Quantas coisas o Senhor nos livrou, quantas coisas o Senhor nos guardou. E a gente queria. E nós achávamos que nós sabíamos o que era melhor para a nossa vida. E hoje, como crentes, nós infelizmente temos muitas pessoas assim. Que Deus começa a agir na vida dela, começa a trabalhar o caráter dela, começa a trabalhar o casamento dela, e ela olha e fala, não, isso aqui não está certo, não, eu quero que seja diferente. E o Senhor fala, não, é assim, é como a minha palavra diz. Eu sei que a tua palavra diz isso, mas eu acredito que o melhor para o meu casamento é isto. E aí vem com hábitos de violência, pecados, pessoas violentas, duras. E o Senhor fala, eu vou tratar você nisso. Deus é um Deus que trabalha na nossa vida. Lá em Isaías 64, versículo 4, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando na nossa vida. Ele tem o melhor para você. Mas para esse melhor acontecer, algumas coisas precisam ser tiradas. Algumas coisas precisam morrer na sua vida. Algumas coisas que você gerou, que você criou no teu passado, precisam morrer. Para que você seja abençoado.
Mas entenda, olha o próximo versículo, o versículo 24. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. 12, 24. Depois que a criança morreu, você viu que Davi falou para os servos? Eu vou até ela, mas ela não virá até mim. Acabou, não existe reencarnação. Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. A gente morre e quem é do Senhor vai para o céu. Quem não é do Senhor vai para um lugar de sofrimento. É isso que a Bíblia ensina. Ah, mas eu aprendi... Desculpe, você aprendeu errado. A Bíblia não fala isso. Por isso que todas as religiões que não acreditam em céu e em inferno, elas dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque elas descaracterizam o que Deus tem para você. Anulam o que Deus tem para você. Mas a Bíblia diz que quem morre vai para o céu. Quem é do Senhor Jesus vai para o céu. E quem não é do Senhor Jesus vai para um lugar de sofrimento. Davi diz assim, a criança morreu, eu um dia vou até ela, mas ela nunca mais vai voltar até mim. Se levanta, se banha, e aí ele vai confortar sua esposa. Você percebe, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente, você percebe que do versículo 23 até o versículo 25, entre a morte da criança, ele confortar a esposa, e o versículo 25, até o nascimento de Salomão, passaram-se aí pelo menos 1 ano. Sim ou não? Porque para nascer uma criança, no mínimo é 9 meses, 8 meses, 9 meses. Então, aprenda uma outra coisa, nesse processo de Deus abençoar a sua vida e trazer o melhor para você. Isso vai mexer com todos que estão à sua volta. Porque Davi agora recebe a informação de que a criança morreu, ele teve que confortar Betseba. E aí, entre eles há um sentimento de culpa. Ou vocês acham que eles não eram normais? O nosso filho morreu por causa do nosso pecado. E ali Deus então vai trabalhar aquela geração. Desde que a Resgate existe, eu sempre ensinei isso. E o diabo, ele copia todas as coisas que Deus faz. Deus sempre trabalha de forma coletiva. Você acha que Deus às vezes está trabalhando só com uma pessoa da sua família, mas não está, ele está trabalhando com todo mundo da sua casa. Às vezes você acha que Deus está trabalhando só com o lugar, com aquele empresário onde você trabalha, mas não está. Deus não está trabalhando somente com aquele empresário, está trabalhando com a família daquele empresário e trabalhando com todos os funcionários daquele empresário. Quando Deus trabalha, Deus sempre trabalha de forma coletiva. Por isso que Satanás, quando ele ataca uma vida, ele sabe que se ele atacar uma vida, ele atinge de forma coletiva. Atinge o marido, ou a esposa, os filhos, ou a igreja, sempre de forma coletiva. Porque Deus trabalha de forma coletiva, o diabo vai atingir, então, um de nós para atingir o grupo. Então, por favor, você que é novo na fé, eu te amo. Aprenda uma coisa com as Escrituras. Não existe esse negócio de que a vida é minha, eu faço o que eu quero. Porque se alguma coisa der errada com a sua vida, você atinge todos nós, além daqueles que são da sua família. Não tem essa, não, eu faço o que eu quero da minha vida. Não existe isso. Nem quando você não era crente já não existia. E agora, como crente, menos ainda, porque somos uma família. O apóstolo Paulo diz, aliás, o Senhor Jesus nos ensina, foi Paulo, que quando um sofre, todos sofrem. Que quando um se alegra, todos se alegram. Então é preciso tomar muito cuidado e entender que esse processo, fale comigo, processo. Esse processo de Deus na minha vida para me abençoar, vai tirar coisas da minha vida, vai mudar coisas na minha vida, vai mudar você de emprego, vai mudar você, o Senhor vai começar a mexer com você, para poder colocar você na linha para ser abençoado, e isso vai mexer com a tua família. Muitos vão começar a olhar para você e vão falar, nossa, você ficou louco, como assim? Você vai acreditar nisso? Não, mas a Bíblia diz que eu tenho que me manter firme nisso, mas você vai acreditar na Bíblia? As pessoas não vão entender isso. Isso vai mexer com a tua família. E aí é que você tem que ser firme, e ter fé, e confiar de que Deus tem o melhor para você.
Nós estamos vivendo uma crise no meio da igreja, onde as pessoas não confiam em Deus. Confia no homem, confia no profeta, confia no apóstolo, confia no pastor, mas não confia em Deus. Se o pastor, se o homem, se o profeta, seja lá quem for, falar alguma coisa, a pessoa, mas ela lê a Bíblia, ela não confia em Deus. E quando Davi viu que a criança estava morta, ele entendeu que Deus estava agindo ali e que Deus ia fazer algo melhor. Mas não vai achando que isso é tão simples, porque sobre eles vem em torno um sentimento. Olha o que nós fizemos, como deu errado, olha o nosso pecado. Não é só morreu Urias, mas morreu também o nosso filho. Mas Deus estava trabalhando ali, trabalhando no coração deles, trabalhando na vida deles, para que o melhor pudesse acontecer. Você precisa acreditar que nesses processos de Deus na sua vida, para que você chegue no melhor, vai envolver a sua família, e você tem que se manter em fé. Ainda que todo mundo fale o contrário, você tem que ficar firme. Ainda que as pessoas falem, não vai dar certo, você tem que ficar firme. Eu vi recentemente uma pessoa falando sobre a biografia de Thomas Edison. Quando eu estava no seminário, eu tinha momentos no seminário que era intervalo, tinha lugares para tomar um lanche, que as pessoas levavam uma caixa de isopor, salgados, no seminário, e eu muitas vezes não tinha dinheiro para comprar os salgados, já tinha comido antes, e eu, então, em vez de passar o intervalo ali comendo esses salgados, eu ia para a biblioteca, pegava um livro e abria. E tinha um livro lá de biografias, e uma vez eu estava lendo essa biografia de Thomas Edison. Ela é muito conhecida no meio evangélico, porque Thomas Edison, com 7 anos de idade, Thomas Edison participou da invenção do telégrafo, inventou a luz elétrica, teve mais de 2.000 patentes, ele é americano. Mas quando ele tinha 7 anos de idade, a escola mandou ele para casa, um professor mandou uma cartinha para a mãe, e nessa cartinha dizia assim, ele chegou com a cartinha e deu para a mãe, mãe, está aqui a cartinha, o professor mandou entregar para você. A mãe abriu a cartinha, quando abriu a cartinha, ela começou a chorar ao ler a cartinha. E aí ela olhou para o filho, e ela disse assim, filho, está escrito aqui, que você é um garoto extremamente inteligente, e que a escola não tem professores que possam cuidar dessa sua inteligência. Por isso, é para nós cuidarmos de você em casa, porque você é por demais inteligente. Depois de alguns anos, esse homem envelhece, e ele está mexendo no inventário da família, e ele acha essa cartinha. E a cartinha dizia assim, seu filho é um débil mental, que nós não temos como cuidar dele aqui. Trate você dele em casa. E ele coloca isso na biografia dele. A mãe recebeu uma informação muito terrível. Mas como é que ela agiu? Foi lá na escola e quebrou tudo. Chamou as autoridades. Não, ela disse, não é isso que Deus tem para você. E eu vou cuidar de você. Ainda que as pessoas que estão à sua volta não entendam o processo de Deus na sua vida, você precisa entender que Deus tem o melhor para você. Que Deus está trabalhando em você para fazer o melhor na sua vida. E ainda que os outros digam, é isso, e outros venham, e agora, hoje em dia, a Adriana brinca toda hora comigo, ela fala assim, Edson, se você fosse pequeno, tinham te diagnosticado com TDAH, TDAHU, TDAHY, TDAH, eu teria todos os TDAH na minha vida, eu seria diagnosticado.
se eu fosse pequeno. E hoje diagnosticam tudo é para baixo, tudo é ruim, tudo é para... E Deus está muitas vezes querendo tratar algo em você, mostrar algo para você, tirar você do teu conforto, para te levar para o melhor. O que você precisa é ter fé e entender que se aquilo morreu, se aquilo acabou, é porque o Senhor tem algo melhor lá na frente e eu vou avançar. Mas olha o último versículo, por favor. O versículo 25, 26, 24 e 25. Davi vai ter agora, vai se deitar novamente com Betseba, agora sua mulher genuína. Ele, como rei, podia ter várias esposas. Agora ele vai ter um filho legítimo dentro de um casamento. E o Senhor vai amar essa criança. Ele vai colocar o nome dessa criança de Salomão, que vem, no hebraico, vem da mesma palavra Shalom. Salomão está relacionado à paz. Davi olha e fala assim, agora eu estou tendo um filho e agora eu vou ter paz. E ele coloca o nome da criança de Salomão, que quer dizer paz. E Natã passa a chamar a criança de Gedidias, que quer dizer amor do Senhor. Deus amou Salomão. Ou seja, quando Deus toca no filho de Davi, o primeiro filho, parecia uma catástrofe, parecia que Deus estava julgando Davi e falando assim, eu vou acabar com você pelo que você fez. Mas na verdade Deus estava dizendo assim, eu preciso corrigir isso, porque isso vai estragar todo o plano que eu tenho para você. E ainda que te doa, ainda que mexa com toda a tua família, eu vou trabalhar porque eu tenho o melhor para você. Feche a sua Bíblia. Será que nós, como crentes, como cristãos, nós confiamos mesmo que Deus está trabalhando na nossa vida? E quando alguma coisa que parece que está dando errado, porque lá na frente depois nós vamos ver que vai dar certo. Quando alguma coisa que parece que está dando errado, a gente olha para o céu e a gente entrega para Deus, ou a gente se revolta, tenta com a nossa força de todo jeito mudar aquela situação. Eu já vi muitas pessoas que Deus para a pessoa, Deus quebra ela, quebra. Não é nem empresário não, às vezes é uma pessoa que trabalha, tem seu dinheiro, e ela fica quebrada, não tem dinheiro nem para pagar parcela, de nada, e o Senhor quebra ela. E aí você fala assim, Deus está quebrando ela? É porque o Senhor está agora organizando isso para algo maior. Faz isso com empresários, faz isso com esposas. Sabia que às vezes alguns maridos passam grandes lutas financeiras por causa das suas esposas? Eu não estou acusando a esposa, eu estou dizendo que é esse o processo. Às vezes Deus fala assim, eu vou trabalhar com ele para atingir você, para mudar a sua forma de pensar. Às vezes também é o contrário, está trabalhando com o marido e está mexendo com toda a família para mudar a forma do marido pensar. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, o recado do Espírito para nós é, comece a ver o que Deus está fazendo na nossa vida, porque a igreja aprendeu uma coisa, que tudo é o diabo. Tudo é o diabo, tudo é demônio. E muitas vezes o Senhor vai deixar mesmo um demônio às vezes agir. Às vezes Ele vai deixar, para que a gente possa curvar os joelhos e depender dEle. Mas o que nós precisamos ter a certeza é que o Senhor tem o melhor para nós. E que se eu estou passando por uma luta, eu falo isso muito para as pessoas que andam comigo, eu falo, se ainda não deu certo, é porque ainda não acabou. Porque quando acabar, vai dar certo. Nós estamos debaixo de uma luta, está difícil. É porque ainda não acabou. Quando acabar, nós vamos ser vencedores. Porque Ele disse que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O que eu preciso é ter fé. O que eu preciso é entender esse plano de Deus. O que eu preciso é entender que tem coisas na minha vida que precisam morrer. Eu preciso entender que isso vai mexer com a minha família, vai mexer comigo, vai mexer com aqueles que estão à minha volta. Mas lá na frente vai nascer Salomão.
Lá na frente vai ter a delícia de Deus. Lá na frente vai ter aquilo que Deus ama para nós. E vai ser o melhor do que o que nós temos até agora. Feche sua Bíblia, feche seus olhos. Queria orar com você nessa noite. Eu gostaria de orar com você, porque eu sinto, pelo que o Senhor ministrou no meu coração, que existem muitas pessoas aqui que olham para as suas vidas e estão perguntando para Deus: Senhor, mas quando isso vai acabar? Quando é que isso vai mudar? E você está orando e muitas vezes está jejuando. E você está olhando e está falando: mas isso não parece que não vai acabar. E eu não posso afirmar, porque cada vida aqui é uma vida. Pode ser um ataque demoníaco, pode ser. Mas se você está andando direitinho com Deus, se você tem confessado os teus pecados, se você tem andado em amor, eu não estou dizendo que você está vivendo sem errar, porque é impossível viver sem errar. João nos ensina em 1 João capítulo 1, que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Ou seja, a gente peca, a gente erra. Mas eu estou dizendo de uma pessoa íntegra, de um homem, de uma mulher, de um jovem, que quando erra, confessa o pecado para Deus. Fala para Deus: eu errei, Senhor, me perdoe, me lava com o teu sangue, eu vi que eu fiz errado. Pessoas assim, que andam em integridade, confessando seus pecados, precisam entender que quando alguma coisa começa a mover na sua vida, que você pode achar que está errado, é porque Deus está querendo estabelecer algo novo. Você precisa chegar para Deus e falar: Senhor, a tua oração, a oração que o Senhor me ensinou, é: faça-se a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Faz a tua vontade na minha vida, porque eu sou teu. Esses dias que eu estive em Moçambique, eu estava compartilhando com a minha esposa, com o Bispo Hernani. Eu falei: é impressionante como a gente vai andando e o Senhor vai consertando as coisas para nós. Na verdade, algumas não é nem consertando, é como Ele vai fazendo, Ele vai abrindo portas, fechando portas, abrindo caminhos novos. Se você tem tido uma vida de confessar pecados, se você tem tido uma vida de amor a Deus, de experiência, entenda que algumas coisas que estão acontecendo na sua vida não é porque os demônios estão te agredindo, é porque muitas vezes o Senhor está permitindo ali coisas para mudar a tua história, para mudar o que está à sua volta. Foi na morte do meu irmão, Ayrton, que minha mãe aceitou Jesus, que o meu irmão aceitou Jesus, que toda a minha família se entregou para o Senhor Jesus. Eu fico pensando, se meu pai tivesse vivo, será que eu seria do Senhor Jesus? Eu não estou dizendo aqui que Deus matou esse ou matou aquele, não é isso, mas eu estou querendo dizer, existem planos de Deus na nossa vida, onde o Senhor vai nos levar para o melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, Deus tem coisas preparadas lindas para você. E você precisa ter fé. Você precisa entender que tem coisa que tem que sair da sua vida, tem que morrer, para que venha o novo, para que venha aquilo que Deus se deleita, porque Deus tem prazer em ver você bem, em ver você feliz, em ver você dentro do plano dEle, porque o plano dEle vai trazer para você uma boa vontade, agradável e perfeita. Eu queria nesta noite ter um momento de oração com você. Se você nessa noite precisa falar para Deus: Senhor, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu quero colocar a minha vida diante de Ti.
e pedir que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Que o que precisa sair, saia. Que o que está errado, saia da minha vida. E ainda que mexa com o meu coração, e ainda que mexa com a minha estrutura familiar, ainda que ninguém entenda, eu vou entender que o Senhor tem o melhor para mim. E que lá na frente todos enxergarão isso. Se você quer nessa noite fazer essa entrega, eu queria chamar você para vir aqui para frente. Vem aqui para frente. Eu vou orar por você. E nós vamos fazer uma oração juntos. Então, se alguém precisa fazer essa oração, vem aqui para frente. Nós não vamos colocar a mão sobre você, nós vamos fazer uma entrega pessoal aqui. Se você nessa noite quer falar para Deus: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Se você tem algumas situações na sua vida que você não entende, mas você quer falar para Deus: faz a tua vontade. Vem aqui para frente. Você não está vindo na minha frente, você está se colocando na frente do Senhor. É como se você precisa sair do seu lugar para você dizer para Deus: sou eu, Senhor. Então, se você precisa, vem para frente. Não é na minha frente que você está, é na frente do Senhor teu Deus que você se levanta. E que nessa noite você vai falar para Deus: Senhor, tira o que tem que ser tirado, muda o que tem que ser mudado, porque eu sei que lá na frente o Senhor terá o melhor para mim. Abra o seu coração. Espírito de Deus, estou diante dos teus filhos. Não fui eu que morri por eles, foi o Senhor que deu a sua vida por eles. Foi o Senhor que fez a obra de redenção por cada um deles. E eu sei que nenhum homem jamais vai conseguir fazer o que o Senhor fez por nós. E nós estamos aqui na tua frente agora, Senhor. Eu me coloco também diante do Senhor, junto com eles. E ainda que a gente não entenda muitas coisas, ainda que a gente não saiba do dia de amanhã, porque o Senhor mesmo disse na tua palavra que nós não somos capazes de mudarmos 15 centímetros da nossa vida. Mas o Senhor nos diz para nós descansarmos, porque assim como o Senhor cuida das aves dos céus, como o Senhor cuida do lírio do campo, o Senhor também está cuidando da nossa vida. Senhor, nessa noite, esses teus filhos, eu e as tuas filhas, os teus filhos, nós nos colocamos diante de ti nesta noite e queremos dizer: confiamos em ti, Senhor. Confiamos em ti, Senhor. Tira o que tem que ser tirado da nossa vida. Muda o que tem que ser mudado na nossa vida. Faz a tua vontade aqui na terra, na nossa vida, como o Senhor deseja aí no céu, porque nós confiamos em ti. E ainda que tudo à nossa volta se abale, e ainda que tudo à nossa volta, ó Deus, estremeça, nós permaneceremos firmes, porque nós sabemos que o Senhor está agindo sobre a nossa vida. E se o bastardo tem que sair, se aquilo que veio na nossa vida do passado tem que sair, que saia e venha o novo, que venha o novo do Senhor sobre a nossa vida. Venha um novo coração, dá-nos um novo coração, dá-nos um coração apaixonado por Ti, dá-nos um coração aberto para ouvir a Tua voz, para nos inclinarmos às Tuas vontades e não às nossas. Dá-nos um coração, ó Deus, segundo o Teu coração. Envolve cada um de nós aqui, Senhor. Envolve cada uma delas, cada um deles agora, Senhor. Faça com que eles sintam a Tua presença, a Tua graça sobre eles.
Espírito de Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, nas tuas mãos, nas tuas mãos, nas tuas mãos. Ore xerecandaralabachaias, ore balabás. Você que está aqui na frente, eu queria que você fizesse a sua oração para o Pai, porque ainda que eu ore aqui em cima, você tem a sua oração, amém? E nós estamos juntos na presença dEle, como igreja. A palavra de Deus diz que quando a igreja está reunida, o próprio Deus está presente. Fale para Deus agora, fale: Pai, eu te entrego isso, pode mudar isso, faz a tua vontade nisso. Coloca diante de Deus o que você precisa colocar. Espírito Santo, vem, vem, Senhor, e como diz a tua palavra, intercede por nós agora com gemidos inexprimíveis. Leva as nossas orações até o trono do Altíssimo, Espírito Santo. Leva as nossas orações até o trono do Altíssimo, Espírito Santo. E ajuda-nos, ajuda-nos. Chore balabalas, candaralabalabas. Agora eu quero convidar você a fazer um ato profético, amém? Algo que o Senhor está colocando aqui no meu coração. Eu não tinha preparado nada disso, irmãos, mas o Senhor está me dando uma direção aqui. Vamos fazer um ato profético daquilo que Ele quer que a gente apresente a Ele. Você vai agora, como se você tivesse recebendo mesmo, recebido já aquilo que o Senhor tem para fazer em você. Você vai como se você passasse a mão no seu rosto, tirando as lágrimas, como se você pudesse passar a mão no seu rosto, tirando a dor, tirando a tristeza daquilo que está diante de você. Você vai passar a mão sobre o seu rosto, dizendo: é um novo tempo. É como Davi, né? Eu me levanto agora, um tempo novo vai começar. Você vai voltar para sua casa, e em breve você vai ver o teu Salomão na sua vida. Em breve você vai ver o gozo do Senhor na sua vida. Em breve você vai ver esse tempo novo se estabelecendo na sua vida. Então agora passa a mão sobre o seu rosto, como se você estivesse dizendo: acabou, é um novo tempo. O Senhor vai me dar esse novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Pai, abençoa-nos nesse entendimento, porque nós confiamos em Ti. E assim como Davi saiu daquele dia, daquela prostração, para um tempo de confiança, onde o Senhor deu a ele o filho, que foi delícia para Ti, assim também nós queremos que agora a nossa vida produza algo que seja algo bom para o Senhor, que glorifique o Teu nome. Nós recebemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Você pode voltar para o seu lugar. A igreja fica em pé. Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Igreja, olhe bem para mim. Eu já tive muitas situações muito difíceis na minha vida. E quando eu passei pelos momentos difíceis, eu não entendia. Mas hoje, com 60 anos, eu já consigo entender um pouquinho mais. Sei que outras coisas eu só vou entender nos céus. Mas uma coisa eu tenho certeza.
o Senhor sempre agiu de forma que me empurrou para o melhor. Sempre Ele me levou para o melhor. Assim também é na sua vida. Nós somos irmãos, servimos o mesmo Deus. E ainda que algumas coisas aconteçam que a gente não entenda, Deus está nos levando para o melhor. Dá a mão para o seu familiar, para quem está do seu lado. Pai, quero te agradecer por esta noite, pela Tua palavra. Quero te agradecer porque nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor está agindo sobre a nossa vida. Sabemos que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Como o Senhor disse na Tua palavra, ninguém nos arrebatará das Tuas mãos. Somos Teus, ovelhas do Teu aprisco. Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o único que pode nos direcionar para as águas de refrigério, os pastos verdejantes. O Senhor é aquele que unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. O Senhor é aquele que prepara a mesa para nós na presença dos nossos adversários. E o Senhor é aquele que nos garante que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós confiamos em Ti, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra. Unge a nossa cabeça agora, Senhor, para que possamos ter uma semana abençoada. Assim como Davi, Senhor, se ungiu para entrar na Tua casa, nós agora nós pedimos, derrama sobre nós a Tua unção, para que tenhamos uma semana que glorifique Teu nome sobre a terra, e que possamos em breve, se não amanhã, ver a Tua delícia em nossa vida. Que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Teu nome, porque só Tu és digno de ser adorado, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, Senhor. Toda a glória ao Senhor Jesus, aleluias. Antes de você se mover, aqui na nossa igreja nós temos o costume de orar com as pessoas aqui na frente que querem receber alguma oração específica. Aqui desse lado nós temos os ministérios proféticos, que pode trazer uma palavra para o seu coração, uma revelação de Deus. Então, se você precisa de oração ou de uma palavra, vem para frente que nós vamos orar por você. Do contrário, que Deus te abençoe até sexta-feira no culto de casais, até quinta-feira no culto na igreja. Vai na paz.